Se você tem uma promessa de Deus, né? Se o Senhor ele fez uma promessa a você, sonhe alto. Porque não olhe pelas possibilidades humanas, pela sua capacidade. Olhe pela mão de Deus, né? Porque o que Deus pode fazer é infinitamente maior do que aquilo que nós, né, podemos imaginar, né? Sonhe, né? Sonhe os sonhos de Deus para você e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Bom dia, nós estamos aqui com o nosso cafezinho, né? A nossa palavra, a qual o Senhor tem ministrado todos os dias, né? Nós viemos nessa manhã, mais um dia, nessa sexta-feira maravilhosa, trazer, né, que o Senhor traga para o seu coração um renovo, traga através dessa palavra um conforto, traga no seu coração refrigério e a certeza de que Deus ele tem para você coisas novas, coisas grandes e firmes, né? Diz a palavra do Senhor. Que você venha desfrutar da presença do Senhor, que você venha receber através dessa palavra e que você seja grandiosamente abençoado. Então eu convido você, né? Nós vamos caminhar dentro da palavra, porque a palavra de Deus é o que nos sustenta, é o que nos alimenta. Bom dia, Ana Raniele, bom dia, Dani, bom dia, Mabel, Maria Tereza. Hoje eu tô aqui com um cafezinho, né? Acabei de passar um cafezinho aqui. E que Deus ele abençoe muito você que está chegando, né? Que o Senhor Jesus abençoe o seu final de semana, né? Nós sabemos que o projeto de Deus, o desejo de Deus é nos fazer bem em todas as coisas, né? E para isso nós temos que entregar diante do Senhor a nossa vida da forma que o Senhor quer, né? Não basta eu colocar diante de Deus a metade. Deus não é um Deus de metade, Deus é um Deus, né, de plenitude. Deus é um Deus que ele gosta, né, que nós venhamos, gosta tanto é que nos ordena, que nós venhamos nos entregar diante dele por inteiro. Eu vou ministrar a palavra hoje no livro de Números, né? Rosa, no livro de Números é lá no Antigo Testamento. Nós continuamos falando sobre a restauração, né, e a provisão de Deus, né? Então o Senhor trouxe no meu coração uma palavra, essa palavra é muito conhecida, né? E eu falei, Jesus, que texto é esse? O Senhor falou assim, é um texto a qual traz no coração do meu povo os milagres, né? Os milagres, o conhecer e saber que Deus ainda faz milagres. Eu vou deixar aqui, é só o 13, Números capítulo 13. Bom dia, Josi, bom dia, Tati, bom dia, irmã Anaí. Números capítulo 13, eu vou até fixar aqui, porque quem chegar já vê, né? Bom dia, irmã Rosânia, paz do Senhor Jesus. Gente, o Insta não tá notificando, tá? Que a live começa, deu horário assim, vocês vêm, porque não, ele não notifica que começou, não tá, às vezes não está entregando, e nós vamos vencendo, né? O Senhor Jesus no barco, nós vamos vencendo. Aqui, nós vamos ver, o povo, nós sabemos que o povo sai do Egito, né? O povo de Deus sai do Egito, e eles vão uma longa caminhada, né? Ali passando pelo deserto, atravessa ali o mar antes e eles vão seguindo em direção àquilo que Deus prometeu para eles, né? Ou seja, um caminho que era para ser um caminho não tão longo, foi longo por causa da desobediência. Eu creio que ninguém quer passar por isso aqui, né? Se Deus te fez uma promessa, Deus colocou algo no seu coração, eu tenho certeza que nós já aprendemos com essa lição e nós não precisamos passar por situações, né? Para que a gente fique ali toda a vida caminhando em círculos, para que a gente venha entender, né? Então, assim, quando o povo foi... Bom dia, Fabrício, Fernando. Quando o povo sai do Egito, eles, né, são levados pelo Senhor, né, conduzindo, né, através de Moisés, eles saem com a promessa de Deus. Qual a promessa? Né? Deus, quando fala a Moisés, ele fala, vai lá e fala com o faraó para libertar o meu povo, tirar o meu povo de lá, permitir o meu povo sair para que eles prestem culto a mim. Olha que coisa interessante. O propósito maior da prosperidade vinha em adoração ao Senhor. Quando ele fala com Moisés, ele diz a eles, olha, vai lá diante de Faraó. Moisés temeu, por quê? Ele já conhecia, ele já tinha vivido no palácio. Então, tipo assim, como assim? Ele não vai deixar esse povo sair. E eu vou falar o quê? Né? Deus se apresenta a ele, fala, e ele fala que o eu sou, né? O eu sou. Então, assim, ele chega em nome de Deus. Moisés chega em nome de Deus falando a Faraó. E nós se conhecemos pouco a palavra, mas nós sabemos que ele não libera. Então vem as pragas, vem tudo que é enviado para que aquele povo saia dali.
O povo saiu, foi liberto, né, por causa da mão de Deus. Eles estavam presos até aquele momento como escravos. Mas no momento em que eles começaram a clamar, Deus se levanta, Deus se põe de pé por causa do povo dele. Deus ama você, Deus nos ama. Deus não quer você em cadeias, em prisões, não. Toda soltura de cadeias, de prisões, toda abertura de cativeiro faz um barulho, porque é o povo de Deus sendo liberto. E o inimigo, ele não fica satisfeito com isso. Então, se você está em cativeiro, está saindo de cá, eu acredito que você não está. Depois da palavra de ontem, se você tomou posse, você não está em cativeiro mais não. Então, há um barulho em volta. Por quê? Porque é o povo de Deus, é Deus fazendo. Quando é Deus fazendo, vai acontecer coisas. Então, o povo sai, vai caminhando, né? Vem as pragas sobre aqueles que eram dominadores, né? Sobre eles que não queriam libertar, vêm as pragas sobre eles. E Deus, né, através ali, usando Moisés, vai conduzir o povo. Quando a primeira palavra de Deus é que liberasse o povo para que eles prestassem culto ao Senhor, né? Gente, isso é maravilhoso. Então, assim, a gente consegue entender que a promessa de Canaã, a promessa de comer, né, do melhor da terra, a promessa de estar naquela terra que havia sido preparada para eles, era dada naquelas circunstâncias que o povo ia chegar para prestar culto e para adoração. Ou seja, a provisão de Deus que vai vir na sua vida é mediante aquilo que você entrega a Deus. É mediante a sua entrega. É por merecimento? Se for por merecimento, nós não merecemos nada. Mas de acordo com você se entrega, de acordo com que você se doa, de acordo com que você se purifica, se limpa, você vai vendo os resultados. De acordo com que você vai abandonando o pecado, a fofoca, a calúnia, porque tem gente que pensa que pecado é só adultério e bebida, né? Não, gente, a bebida, muitas vezes quem está bebendo, ele está tentando preencher um vazio que ele não vai conseguir preencher, só com Jesus. Só que as pessoas focam tanto na bebida, mas não olham a língua, não olham o comportamento, não olham os olhos maus. E a gente tem que olhar as pessoas como alma. Mas está bebendo isso e aquilo. Gente, Deus ama a todos, né? Basta a gente se colocar no posicionamento que o Senhor está chamando. Então não adianta a gente, né, coar o mosquito e engolir o camelo. Mas quem bebe, né? Às vezes tem pessoas que estão bebendo, estão com a consciência mais sã que a nossa, muitas vezes. Às vezes tem pessoas que estão com o copo na mão, que tá vendo mais coisas de que muitas vezes até os servos de Deus estão deixando passar. Porque Deus, ele não... A Bíblia diz que o que Deus abomina mesmo, não estou passando pano para nada de errado, mas o que Deus abomina mesmo, a Bíblia diz, é aquele que divide os irmãos. A palavra de Deus fala que Deus abomina. E como que a gente divide os irmãos? Com fofoca, com a calúnia, né? Gente, eu não sei nem... Eu estou aqui numa palavra que o Espírito Santo de Deus conduzindo, meu Deus. É a fofoca, é a calúnia. Como você divide alguém? Você lança fagulhas que não existem, coisa que não existe, e você começa a dividir as pessoas. A Bíblia diz que Deus a abomina, né? Que ele não gosta, né? Ele abomina isso. Quando nós começamos a nos purificar das coisas do mundo, as consequências disso vai chegar. Se tem consequência para o pecado, também tem bênçãos para a santificação. Então Deus fala com Moisés que esse povo iria o quê? Adorar ele no deserto. Eles iam levantar para ele ali a adoração. Tanto é que o Senhor, ele leva o povo a isso. E o povo não entende. O povo acha que tipo assim, cadê a terra? Cadê? Estava interessado em chegar logo. Mas o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto. Ou seja, eles não queriam entender que tem um tempo. Eles precisavam caminhar. E no tempo de caminhada até Canaã, eles estariam preparados para tomar posse. Porque tem uma coisa, Deus te fez uma promessa, mas no meio do caminho, Deus vai soltar seu coração de algumas coisas. Ele vai te ensinar a viver algumas coisas. Bom dia, eu te levo, Pai, Senhor, minha amiga. Ele vai soltar seu coração de algumas coisas, ele vai tirar você de algumas coisas. Por quê? Porque no caminho de sair do Egito, passar pelo deserto para chegar em Canaã, até chegar na sua vitória, na sua bênção, na sua restauração, tem um caminho que Deus precisa tratar com você e comigo. Quando você chega, é outra história. Mas antes de chegar, há um caminho a percorrer. Que caminho é esse? Esse caminho não é para tratar quem está do lado, é para tratar nós mesmos. Nós precisamos ser moldados. Porque senão Deus entrega e a gente joga a bênção fora.
Deus entrega, a gente perde a bênção falando demais, perde a bênção colocando pessoas que não eram para colocar para dentro. Ah, por que você está falando isso? Lembra da viúva, ela fechou a porta para o azeite ser multiplicado. Ela não ficou gritando aos quatro cantos, olha, está acontecendo uma multiplicação aqui. Ela ficou quietinha. Então, o tempo do deserto, da saída do Egito, era a libertação da escravidão. Você não está mais em cativeiro, você está indo, andando hoje, ontem nós pregamos sobre o fim do cativeiro, acabou, fica como que, bom dia, irmãos, Pai Senhor, como quem sonha, tipo assim, está acontecendo isso mesmo, eu estou mesmo vivendo isso, só que aí você vai, o quê? Agora começar a tomar posse das bênçãos, começar a tomar posse das coisas que o Senhor prometeu. E entre o Egito e Canaã, tinha o deserto sim para passar. Ah, mas Rose, ontem você estava falando de restauração, de bênção, que o cativeiro foi aberto, você está falando de deserto hoje? Não, o deserto só é ruim para quem quer ficar em desobediência. Deserto não é ruim, deserto é caminho de Canaã. Deserto é ligação de Canaã, é saída de cativeiro para chegar em terra nova, terra fértil, terra boa. E esse deserto, tanto o frio, tanto o calor do deserto, você não passa sozinho. Há uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo durante a noite para te proteger do frio e para te proteger, né, do calor, do sol escaldante do deserto. Ou seja, você tem todas as ferramentas para passar pelo deserto. Você não vai passar pelo deserto sozinho. Era caminho, não era provação. Ali o Senhor falou, vocês vão passar por esse caminho, mas não era provação. E o que acontece? O povo roda em círculos, roda e fica ali um tempão e não era para ficar. E aí Deus vai fazer o quê? A peneira passa, né? Só vai entrar esses abaixo de 20 anos ali, alguns a qual eram líderes do povo, né? Josué, não foi todo mundo do povo que murmurou, ali o Senhor foi exterminando, Deus foi permitindo morrer no deserto. Por quê? Quem não sabe se comportar no deserto, não sabe se comportar lá em Canaã. Quem não sabe se comportar no tempo do deserto de aprendizado para receber, não sabe se portar na mesa depois. Não sabe. Então, assim, nós estamos a caminho de casa. Nós estamos a caminho da mesa com o Senhor. Nós estamos a caminho de sentar à mesa com as bodas, com o papai. Aqui nós estamos passando. E dependendo do jeito que você vai passar aqui, vai mostrar se você vai ou não. Nós não somos daqui, você não é daqui, nós não somos. Então nós estamos passando esse tempo aqui e não podemos andar em círculos, porque nós podemos correr o risco de não chegar na Canaã celestial. Então, entre o tempo de saída do cativeiro, prisão de Satanás, momento em que você é escravo no mundo, em que você não conhece a palavra, o cativeiro é aberto. Veja que eu estou levando, não eu conduzindo, mas o Espírito Santo conduzindo para o lado espiritual. Então nós vamos chegar na parte física da matéria, mas o espiritual precisa ser falado. Prisão no mundo, quando você era cego, quando você, né, não conhecia Jesus. O Senhor Jesus se apresenta, as prisões são abertas, as cadeias são abertas. Então você ali conhece o Senhor. O que acontece ali? Você conhece o Senhor, você começa a trilhar o caminho para chegar em Canaã, que é a Canaã celestial. E você tem que entender que aqui não é o seu caminho, aqui não é a sua estadia, é só caminho, só passagem. Então quando você vai por esse caminho, você está seguindo o alvo em direção a Cristo. Então não cabe a você ficar questionando quem que te mandou passar por esse caminho, porque só tem um caminho que conduz a Jesus e a porta é estreita. Então nós vamos por esse caminho, nós vamos seguindo por esse caminho, conduzidos pela coluna de fogo durante a noite para o frio não queimar, para não queimar o frio, queima até a pele, não fustigar, não causar dano, e durante o dia a coluna de nuvem. O Senhor é o Deus que te protege nesse deserto, porque você não é daqui, você está passando para Canaã. Então essa cobertura do Senhor, ela vem. Ele não te deixa perecer em momento nenhum. Então o que a Bíblia vai dizer? Agora nós vamos entrar na palavra depois dessa pequena introdução. E quando você vai em direção, você vai com a promessa que você vai adorar. O vinho que vai ser servido nas bodas é consequência da adoração sua aqui. O vinho que vai ser servido nas bodas do Cordeiro, na Canaã celestial, na salvação, quando você estiver na glória com Cristo, como diz a palavra, é consequência da sua adoração, do seu amor a Jesus.
Você não tem que estar focado só na mesa. Você tem que querer estar perto de quem está servindo a mesa. Porque você muitas vezes não vai querer servir um mendigo. Muitas vezes nós não vamos querer servir. Vamos ser sinceros, sem hipocrisia aqui. Porque tem coisas que você vai falar assim, nossa, mas eu vou servir esse aqui, esse que não gosta de mim, esse que não é ruim, não é difícil, mas é aquele que não gosta. É aquele que não tem nada para te oferecer em troca. É aquele que muitas vezes você vai servir, ele vai estar fazendo tudo ao contrário. E o Senhor vai falar assim, não, você vai servir ele. Sabe por quê? Porque nós não merecemos nada, nós não temos direito a nada. E a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Jesus foi preparar morada, foi preparar lugar. Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando que aquele que serve, ele é maior. Então, assim, é o que? Se humilhar, se desfazer de si mesmo, se desfazer do eu, da arrogância, se desfazer daquilo que nós temos, da nossa hipocrisia, nos desfazer das coisas que prendem o nosso coração aqui. Se o nosso coração estiver cheio de mágoa, vai ficar aqui. Se o nosso coração estiver cheio de ódio, vai ficar aqui. Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui. Então o Senhor, ele vai falar, ele vai dar o tempo para a gente decidir. Porque você está aqui passando. Você não é dessa terra. Você não é daqui. Depois, a Bíblia diz, não é? Morre e segue-se o juízo. Ou vai para um lado ou para o outro. Então, quando nós vemos a palavra, nós chegamos na palavra, nós vemos que Deus sempre quer abençoar. Deus sempre quer abençoar. O desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas. Então o povo chega diante de Deus, olha a palavra quando eles vão fazer o reconhecimento da terra prometida. E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados, ou seja, cada tribo foi um para fazer o reconhecimento da terra a qual eles iam tomar posse. Uma terra, né, que era difícil tomar posse, tinha gigantes lá. Assim Moisés enviou do deserto de todo Parã, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Aí aqui, né, vai falar a relação todinha de nomes. Eu já vou pular aqui para a gente ir mais adiante. Aí a Bíblia vai dizer aqui no 17, quando Moisés os enviou para observar em Canaã, dissem, subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos, ou seja, olha a estratégia de Deus. Olha como Deus ensinando o povo. Se são fortes, se são fracos, observa o que vocês vão tomar posse. E ele fala assim, né? E veja se são muitos ou poucos, se a terra que habita é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades de muros, sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, ou seja, ele dá uma relação do relatório que ele queria, né? Se o solo é fértil, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Olha, de novo, o medroso com Deus não tem vez. Sejam corajosos. De novo, hein? Deus falando aqui, né? Sejam corajosos. Gente, que coisa tremenda, né? Meu Deus, o Senhor falou até comigo agora. E quando ele fala, ó, se o solo é fértil, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Tamai, descendentes de Enaque. Aí, ó, já começou a ficar difícil. Descendente de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito, quando chegaram ao vale de Escol. Cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também as romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Gente, 40 dias para observar o que Moisés mandou. E você às vezes quer uma resposta num dia só, na metade do dia, em 2 horas. Ah, mas não me respondeu. 40 dias para espiar a terra. 40 dias de oração. 40 dias de humilhação diante de Deus para ver pontos negativos e pontos positivos. Tá, mas como é que você fala que é oração? Tinham 2 homens ali que voltaram falando coisas boas. Então, se esses homens voltaram falando coisas boas, os olhos espirituais deles estavam abertos, porque todos os outros falaram contra. Deus, muitas vezes, você não vai ver Deus no meio da maioria, não. A maioria está falando, a voz de Deus está lá. Cuidado.
Cuidado. Jesus foi xingado de tudo que é jeito. Profetas foram xingados de tudo que é jeito pela maioria. A maioria na época crucificou Cristo. Entendeu? Então, eles voltam e dois falam. Então eu quero focar aqui no cacho de uva, que foi o qual Deus colocou no meu coração. Um cacho de uvas precisaram de 2 homens para carregar. Com o que você tem sonhado? Deus te deu uma promessa, você tem sonhado com ela? Você tem visto essa promessa? Você já tem se visto segurando essa promessa no seu colo? Deus tem te dado uma promessa. Você já tem visto o espaço aberto do seu trabalho? Você já tem tomado forma na sua mente aquilo que Deus prometeu? Gente, não sonha pequeno. Um cacho de uva precisa de 2 homens para carregar. Você vai ali no mercado, você pega um cacho de uva que cabe na sua mão. Agora é assim. Eram 2 homens para carregar. Por quê? Porque eles empreendiam força, precisavam de força. Então Deus não vai te dar qualquer coisa. Deus vai te dar coisas boas, coisas que sejam justas aos olhos do Senhor. E aquilo que é justo aos olhos do Senhor são coisas que só Ele pode preparar. Daí você vai falar, mas esse povo não merecia, eles estavam murmurando, reclamando. Sim, você também não merece. Você fofoca, você murmura, você fala do seu irmão, você liga pro irmão aqui, ó, o que o irmão tá fazendo. Você também não merece, eu também não mereço. Mas o Senhor Jesus falou assim, olha, aqueles que vão entrar são a quantidade tal. Ali Deus já estava exterminando do meio quem que Deus estava falando que não queria que entrasse. Porque o coração estava contaminado, o coração só havia ali murmuração. Eles só sabiam murmurar e reclamar das coisas que Deus estava fazendo, embora não tivesse faltando pão, não tivesse faltando maná, não tivesse faltando nada para eles, eles queriam sempre murmurar. E a palavra de Deus, quando fala sobre esses cachos de uvas, o Senhor, ele falava no meu coração, eu sentia uma presença de Deus aqui, gente, tremenda. Eu falei, Deus, o que é isso? O Espírito Santo de Deus falava, é a ministração, é o poder do Senhor. E eu falei, gente, como assim? 2 homens para carregar um cacho de uvas. Sabe por quê? Às vezes você imagina a bênção que o Senhor tem falado todo esse tempo, o livramento do cativeiro, a soltura de correntes, a quebra de muralhas. Você tem imaginado de um jeito, mas vai ser infinitamente maior aquilo que Deus vai fazer por você. Eu estou indo bem devagar, que eu estou sendo bem didática, que você entender que aquilo que Deus vai fazer é muito maior do que aquilo que você está esperando. Às vezes você está esperando, você foi plantando, como nós lemos ontem, né? Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará o quê? Com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes. Às vezes você faz uma ideia do que Deus pode te dar, mas você não vai conseguir imaginar o que Deus vai fazer. No tempo de promessa, muitas vezes a promessa de Deus não condiz com o que você vive, não condiz com o que você está vendo, não condiz com aquilo que está na sua frente. Mas o Senhor, ele está falando assim, olha, eu quero que você creia que o que eu tenho para você é maior do que aquilo que a sua mente pode calcular. O que eu tenho para você é maior do que aquilo que a sua mente pode imaginar. Cacho de uvas que precisavam de 2 homens para carregar. Acho que nem no sonho deles eles podiam imaginar tal grande graça, que eles precisavam de alimento espiritual e do alimento físico. O Senhor conhece as suas necessidades. O Espírito Santo de Deus te visita, ele sabe de tudo aquilo que está na sua mente. Ele quer. Isso aí é visão, irmã. Isso aí depende de fé. Irmã, parece que meu sonho está ficando cada vez mais distante, meus olhos estão vendo que é impossível. Isso aí é a sua mente. Você tem que trabalhar suas emoções. Porque o inimigo vai nas suas emoções, bombardeia, e você perdeu a fé, você perdeu tudo, você perde a promessa também. Isso aí depende da forma que você olha. Se teus olhos, irmã, forem bons, todo o restante será. Entendeu? Então você tem que mudar a mente, a forma de você ver as coisas, que senão você não há fé que aguente se você olhar de forma negativa. Entendeu? Eu estou te ensinando com carinho dentro da palavra. Com amor dentro da palavra. Mas você precisa ver a forma de ver. Isso aí é sentimento. Isso aí é excesso de emoção, de sentimento. A fé não é sentimento. Fé é crer no impossível, crer no invisível, não importa. Ainda que os montes se abalem, ainda que nada fique, a fé fica lá. A fé, ela não se move, ela não muda de lugar. A fé, ela permanece sempre. E Deus quer que você creia. E palavras são sementes. Quando você fala isso aí no mundo espiritual, você lança a semente. Aí aquilo vai ficando difícil, vai ficando distante, entendeu? Palavras são sementes. Pensamento gera palavra. Palavra, ela sai na sua boca como semente e vira atitude.
Então, o que Deus está dizendo através desse cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar? Deus está falando assim com você hoje. Olha, se você crê naquilo que eu tenho falado com você, você vai comer o melhor dessa terra. Eu não estou falando de riqueza, de bem, a qual o mundo oferece. Mas você precisa comer, precisa se vestir, você precisa caminhar, você precisa fazer coisas, você precisa sustentar a obra do Senhor, você precisa fazer coisas para Deus. E Deus, Ele tem o desejo, sim, de te abençoar. O desejo de Deus é você chegar e sentar naquela mesa espaçosa com Ele. É comer do maná que vai ser servido, do vinho que está sendo preparado. E Ele quer que você desfrute aqui também. Ele quer que nós venhamos tomar posse disso. Eu estou abrigando isso dentro do meu coração. Eu nunca fui de crer muito na matéria, de orar por isso, de pedir isso. Nunca fui. Eu nunca fui disso, entendeu? Eu nunca fui. Alguém ligando na hora da live. Eu nunca fui disso. Eu nunca fui disso. Então a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que Ele deseja que você vá bem em todas as coisas. Ele deseja que você coma bem, Ele deseja que você viva bem, mas aquilo que vem da mão dEle. Não fruto de nada que você usurpa, ou que toma de alguém, ou que você fica devendo e não paga. Não, Deus não está no meio disso. Se você está comendo, bebendo do bom e do melhor e está devendo, você está devendo alguém, o que a palavra de Deus vai dizer? Você está errado. Porque a Bíblia diz que nada você deve dever senão o amor. Se você está comendo do bom e do melhor e você está devendo a alguém, isso não é prosperidade. Sabe por quê? A prosperidade é dom de Deus. Você tem saúde para comer, saúde para se alegrar, saúde. Ah, mas eu tenho posses, isso aqui, aí eu tirei de alguém. Isso não é prosperidade. Ah, eu peguei isso de alguém, eu subi, tô num lugar alto, mas eu subi assim. Isso não é prosperidade. Ah, eu tenho uma situação favorável, mas eu não sou justo com os meus funcionários. Isso não é prosperidade. Pelo contrário, você vai rodar em círculos no deserto e você não vai chegar na prosperidade a qual o Senhor preparou. Por quê? Eu não posso furtar a palavra de vocês, porque a palavra vem no meu coração. Eu estava falando com a minha filha aqui hoje cedo. A palavra de Deus, eu conversando com ela, não deixa fresta alguma para a gente ser alguma coisa fora de casa e outra dentro de casa. Eu estava conversando com a minha filha, ensinando as minhas filhas. Eu falo isso com elas todo dia. Você tem que ser a mesma coisa dentro de casa, a mesma coisa dentro do templo, a mesma coisa onde vocês passarem. Vocês não podem ter duas faces dentro da igreja. Eu sou uma coisa e outro, vocês são outros. Elas ministram na igreja, elas dançam na igreja. Eu falo, não pode ser só um corpo balançando. Vocês têm que servir ao Senhor. E isso eu falo mesmo dentro da minha casa. Sabe por quê? Não adianta eu chegar aqui, querer passar uma imagem de quem está pregando e eu não estou vivendo. Você não vai receber nada, porque o Espírito Santo não vai confirmar as minhas palavras. Deus quer que você entenda que o que vai ser gerado no seu coração são frutos que permanecem. Ele quer que você entenda. Eu estou devagar aqui para você entender a grandiosidade dessa palavra. Que você receba coisas que vai durar. Que você receba o azeite que não vai parar a multiplicação até que se acabem as vasilhas. As vasilhas quem provê é a mulher, o azeite quem faz escorrer é o Senhor. Ele quer que você entenda que a provisão maior vem dele. Mas você precisa fazer a sua parte. Você não tem que ficar com vestes de cativeiro, olhando só porque está dando errado, olhando só porque está ruim. Olha para o poder de Deus. O poder de Deus, ele quebra jugo, ele despedaça cadeias, ele solta correntes, ele liberta muralhas, quebra muralhas, ele liberta você de muralhas que estão ao seu redor, que você muitas vezes não consegue sair. É nesse que você precisa crer. Não é um dia você está crendo, no outro dia você está andando de descrente. A Bíblia diz, não seja incrédulo, seja, porém, crente. Crente é o quê? Que crê. Crente é aquele que crê, independentemente das circunstâncias. Há um problema a ser resolvido, então é Deus que vai resolver. Cuida de fazer aquilo que Deus está te mandando. Deus mandou você para ajudar alguém? Vai. Se o Senhor falou, olha, você não vai, você não vai. Sabe por quê? Nem tudo é para você naquela hora. Às vezes Deus está tratando com a pessoa, está ensinando ela e você vai passar na frente. E aí começa a atrasar o seu lado. E Deus falou, não te coloquei lá, me deixa ensinar. Ah, mas e se não vai pensar o quê? Vai pensar o que quiser. Deixa Deus tratar, deixa Deus ensinar. A minha avó falava, os pés da galinha não mata o pintinho, não. É verdade. Aí você quer passar na frente, na hora que Deus vai ensinar, aí a pessoa volta atrás e começa a fazer tudo de novo. Pai, Senhor, minha amiga, bom dia.
começa a fazer tudo de novo. Por quê? Porque você interferiu no processo de tratamento. Deus está tratando com a pessoa. Você enfia sua mão na frente, você vai lá e Deus não está mandando você ir. Ah, mas está precisando. Deixa precisar. Ela precisa ser tratada pelo Senhor. Deus não mata, Deus ensina. Para que ela também receba paz de espírito, alegria de espírito, paz na alma, regozijo no coração. Ah, mas se eu não for, Deus não vai deixar no vento. Mas você não é melhor do que Deus para poder pegar uma situação que vai dar problema para você lá na frente. Daqui a pouco você está sentindo o seu corpo, você está doente, você está isso, você está aquilo. Por quê? Porque você está se colocando em lugar que Deus não mandou. Ah, mas isso é ruindade, Deus não mandou ajudar? Sim, ore ao Senhor. Deus aqui é para colocar a mão. Se não, inventa de pegar um filho meu se eu estiver dando umas varadinhas nele para você ver. Eu não vou gostar não. E Deus também não. A gente tem que aprender o que é para nós naquele momento. Qual mesa que é para você sentar? Se você, né, o Senhor ministrava algo no meu coração hoje ali, eu estava na minha horta e regando e o Espírito Santo de Deus falando comigo. Se você está em uma mesa que você é tolerado, é engolido, você tem que ser o quê? Celebrado. A sua presença tem que ser agradável. Ah, Rose, você está falando de agradar a todos? Não, você não vai conseguir. Mas o mínimo possível do seu convívio no dia a dia, vai ter lugares que você está ali, você tá para ajudar. Doeu, mas tô recebendo. Aleluia. Glória. Dói, mas cura, irmã. Eu nem percebi a lapada, mas amém. Eu tive que ir agora. Você tá em qual lugar? Se você tiver um lugar que você estiver só sendo ali esmagado o tempo todo, que as pessoas não reconhecem o valor que você tem, eu não estou dizendo de pregação da palavra. Eu estou dizendo de ambiente de convívio. Você está na mesa errada. Se você estiver num lugar que você só é tolerado, a falsidade o tempo todo, você está na mesa errada. Porque se você carrega Cristo, vai ter alguns que vão aceitar. E cadê esses que estão aceitando? É só problema, só problema. Não, Deus também te dá pessoas que vão cuidar de você, que vão amar você, que vão entender. Quem é espiritual, come daquilo que é espiritual. E quem não é espiritual, os ouvidos chegam a tinir quando ouve falar algo espiritual, porque não consegue absorver a presença do Espírito, porque o coração é duro e não lhes foi revelado o segredo da parte de Jesus. Jesus chamava os discípulos, vocês veem que eu estou devagarzinho aqui hoje, preciso entender a grandiosidade dessa palavra. Não lhes foi revelado a grandiosidade. Você é tolerado, você sabe que você é tolerado, você sabe, e você se mantém como tapetinho. Você deixa todo mundo pisar, você deixa as pessoas tratar você desse jeito. E aí você não se valoriza e você quer que Deus vai e faz alguma coisa. Não! É dentro de você. A valorização começa dentro de você. Você é o quê? A Bíblia diz, fiz um pouquinho menor que eu. Tem um texto, eu vou deixar esse versículo depois. Né? E de honra e glória o coroaste. Quem é o homem para que dele te lembres? Mas, no entanto, o fizestes um pouquinho menor que Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aí você vai lá e coloca suas costas no tapetinho e deixa os outros pisar. Não estou falando de perseguição à pregação do evangelho. Eu estou falando de você se desvalorizar a tal ponto de ficar correndo atrás de pessoas. De ficar correndo atrás de quem só te pisa, te humilha. Deus quer posicionar você para chegar em Canaã. Se liberta daquilo que precisa se libertar. Arranca o que precisar arrancar. Mas deixa Deus fazer o novo na sua vida para você colher esses cachos de uva. Deus está falando, eu tenho amor para você. Eu tenho cuidado para você. E você está sempre atrás de quem quer te pisar. Olha que eu tenho para você isso aqui. Você está sempre indo atrás de quem vai te maltratar de novo. Prega a palavra. Pregou a palavra. Jesus passava pregando o evangelho. Aqueles que não queriam, ele não permanecia. Por quê? Vai adiantar o quê? Nada. Amém? Que Jesus ele ministre no seu coração. Que ele venha sobre você de forma intensa. Eu chorei tanto antes dessa palavra, tanto, que eu falei, Jesus, o Senhor falou assim, filha, eu quero trazer para a minha igreja que eles venham entender que ainda acontecem milagres. Que eu sou um Deus de milagres. Eles estão pensando pequeno, estão pensando muito pouco. É cacho de uva para 2 homens carregar. Significa que é uma bênção que você não consegue imaginar, calcular. Deus quer libertar a sua família do jugo das brigas, das dificuldades, das desavenças. Papéis estão nas mãos do advogado para conceder aposentadoria. Mas Deus vai trabalhar, irmã Naí. O Senhor vai trabalhar nessa causa no nome de Jesus. E a senhora vai testemunhar para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Então nós temos que crer. Primeiro a bênção nasce dentro do seu coração.
Primeiro ela nasce lá no seu coraçãozinho. Você deixa ela crescer. E depois ela vem, materializa do lado de fora. Amém? Primeiro ela nasce lá no seu coração. Aí você começa a falar, é verdade, eu vou vencer. Eu vou fazer isso, isso e isso no Senhor. Deus vai me entregar assim, assim, assim. Desenha seu projeto. Desenha como você quer. Deus falou que vai te dar o espaço, ainda que você, na sua possibilidade, não veja. Começa a projetar o seu espaço aí. Deus falou que vai te dar algo para você fazer. Começa a desenhar e vai ser dessa cor. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas não é dinheiro que compra as coisas, não é o Senhor que abre porta. Com o servo de Deus, é Deus que abre porta. Vinde comprar, sem dinheiro, vinho e leite. Por quê? Porque é Ele que dá a semente àquele que semeia. Vocês conseguem entender a riqueza dessa palavra? Sem que eu esteja gritando e pulando, porque eu estou me contendo aqui para você pegar só o néctar da palavra, só a palavra. Esquecer das minhas expressões, porque eu sou barulhenta. A palavra de Deus nos dá isso. Gera dentro do seu coração. Igual você gera um filho. Gera dentro do seu coração. Senhor, vai ser dessa cor, vai ser desse tamanho, vai ser assim, eu creio mesmo. E começa a se preparar para isso. Não, eu estou preparando para aquilo que o Senhor falou que vai fazer. A parte de Deus era fazer eles entrar. A parte deles era entrar e tomar posse. A parte de Deus era dar vitória diante dos gigantes que estavam ali. A parte deles era ter coragem. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Você tem que ter, no mínimo, coragem. Senhor, Ele falou que vai te dar um outro negócio, um negócio novo. Creia, começa a ver, já vai ser assim. Ah, mas tem mais no bairro. Deus não perguntou se tem mais no bairro. A sua porção está separada. A porção do servo de Deus, ela vai durar até quando Jesus vir nas nuvens resgatar a sua igreja. Para de pensar que vai acabar porque as coisas em volta tá difícil. Para de pensar que vai faltar. Se você ficar pensando em escassez, vai chegar a escassez. Se você pensar em abundância, vai chegar a abundância. Se você pensar no grande, o Senhor vai te entregar o grande. Ai, Rose, como que você está pregando isso? E assim eu estou pregando a palavra de Deus, que ela vai em todas as áreas. Essa semana, 2 semanas já, nós estamos falando de material, de provisão material e provisão espiritual. Nós estamos falando de mudança de vida, de transformação. A irmã acabou de pedir oração por aposentadoria. Vamos orar. Gente, vamos encerrar nossa live. Vamos encerrar nossa sexta-feira. Para a glória do nome do Senhor, né? Chegamos na sexta, chegamos aqui com saúde, chegamos para a glória de Deus, fazendo aquilo que o Senhor, aqui até as amizades que vêm de Deus para abençoar e fazer enxergar os planos de Deus. É verdade, Tati. Hoje eu estava aqui agradecendo o Senhor pela vida dela, minha amiga já de, acho que vai fazer 13 anos, né, Tati? É, uns 13 anos de amizade, eu não lembro se eu tinha lá fazer 13, são 13 anos de uma pessoa assim, extraordinária que Deus me entregou, que é a Tatiana. Tem amigas de Deus, gente, aqui na live, tem umas amigas que eu oro por elas, eu falo, Jesus, são mulheres que verdadeiramente contribuem no reino de Deus, até com a boca fechada, pessoas que eu admiro, pessoas que eu amo muito. Tem amigas aqui, Rosa, tem muitas amigas? Não, não é qualquer um que suporta, não. Não é qualquer um meu que me aguenta, que tem paciência. E eu compreendo que é difícil. Se ficar é porque gosta mesmo, porque não suporta, entendeu? Porque tem coisas que eu não consigo ter 2 faces, não consigo ter 2 caras, entendeu? E eu não vou deixar o meu amigo ir pro inferno comigo, podendo falar com ele, que é aquilo que o Senhor fala, olha, você tá caminhando pro inferno por causa disso, disso e disso. Eu não vou deixar de falar. E vai ter pessoas que não vão aceitar. Então, assim, você vai falar uma vez, não aceitou, conversa com a minha mão aqui, tchau. Porque eu preciso ser salva, eu preciso ir pro reino. E nada pode embargar esse caminho. Então, assim, se a gente for pro céu com as meninas cheirosas, bonitas, arrumadas, com as meninas que louvam o Senhor igual a gente, nossa, é muito mais interessante. Então, o Senhor dá, a Tati falou a verdade, Deus dá amizades que faz a gente chegar lá. Né? Eu olho pra vida dela, hoje mesmo eu tava falando aqui, que ela assim, gente, eu gosto demais da Tati. Tati é minha amiga, assim, de muitos anos, uma pessoa que veio a Cristo de uma maneira tremenda. Tá aí na live também, Elisete, as meninas que tá aí, Mabel, gente, Rutileia, né? É umas meninas, assim, que simples. E o simples, que o Senhor trabalha na vida delas de uma maneira, a gente tem uma proximidade, tem uns que assim, a gente, né, Deus vai aproximando mais, embora eu não tenha tempo para responder, né? Então a gente vê que tudo isso contribui para o dia que Deus está ali falando, olha, eu vou fazer isso e isso. Você já liga para uma amiga e fala, olha, você me ajuda em oração, eu preciso de uma confirmação de Deus. Um dia desse, a Rutilé estava celebrando comigo algo que Deus me deu. Então, assim,
São pessoas que Deus vai trazer para sua vida para acrescentar. Você nunca vai conseguir nada de Deus sozinho. Alguém vai estar em oração, alguém vai estar ali ajudando você, alguém vai chegar, gente, um café, igual eu tomei um café com uma amiga, gente, que coisa gostosa. Você não chega no reino de Deus sozinho, você precisa de pessoas. A salvação é individual, mas até chegar lá, até você estar lá, são aqui, ó, pessoas que vão pegando um lado do outro e eles vão o quê? Eles vão nos ensinando. Eu aprendo muito com a vida de muitas pessoas. Eu aprendo com a simplicidade de um. Tem uma que eu vivo orando pro Senhor derrubar o filtro dela, que ela coloca aí. Eu falo, vai usando, Jesus. Vai derrubando esse filtro, vai usando essa menina pra tua glória. Por quê? Porque são pessoas abençoadíssimas. E não é espírito de competição. Não há espírito, porque uma conseguiu. Não, não tem espírito de competição. Não tem, entendeu? A amizade verdadeira, as coisas que são verdadeiras, não tem competição. Tem o quê? Tem celebração. Uma conquista, você vai lá e gloria, fala, Jesus, obrigado. A outra recebe, você vai e gloria. Se tem um fogo estranho nesse meio, aí já toca num calo meu, a orelha já levanta e fala, não, isso aí não é de Deus, não. Entendeu? Então são pessoas que Deus vai trazendo e vai nos ensinando. Eu aprendo muito com a vida dessas meninas, gente. Eu aprendo. Estou feliz com a irmã Elza testificando, falando. Eles têm recebido bênçãos. Eu falo, Jesus, Deus tem cumprido. Então são pessoas. Não adianta você pensar que você vai chegar lá em Canaã para pegar esses 2 cachos de uva lá sozinho. Você não vai. Você vai precisar de pessoas. E esse amigo que vai ajudar a segurar esse cacho de uva, às vezes ele vai te ajudar em oração. Na hora que você entrou dentro da terra, foi com a oração dele também. E ele estava ali te ajudando a segurar aquele cacho de uva em oração, para você receber aquela bênção. Entendeu? E você faz o quê? Blinda essa amizade, protege os seus amigos. A amizade de Deus é bênção, direcionamento para a nossa vida. É verdade. Você pode observar, às vezes eu posto alguma coisa que um amigo meu me deu, eu não marco. Não marco. Não preciso de ninguém saber. Por quê? Porque, igual a Tati fala, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Se Deus tocar no meu coração para marcar, honrar, eu vou marcar. Mas geralmente eu não gosto. Por quê? É só saber. Não, foi uma amiga que me deu. Qual amiga? Ela tá escondidinha. Porque eu preciso proteger a bênção. Proteja a sua vitória. Né? Você quer postar um café com a sua amiga? Posta que tomou café com a sua amiga, mas não tem necessidade de você expor a sua amiga. Sabe por quê? A gente vive num mundo muito difícil, as coisas não estão fáceis. As pessoas não podem ver nada mais que já tá assim, ó, com o olho assim. E é verdade. Aí você também não pode, tem aquele limite, você fica, mas se eu for postar, se eu for falar, vai ficar com inveja. Gente, ou você crê que Deus arranca a inveja, ou você crê na inveja, ou você crê em Jesus. Se você respirar, tem inveja. Tem coisa que Deus vai te direcionar, não faz, porque isso aqui vai causar mais um fogo estranho por aí. Mas tem coisa, senão você nem vive. Se você sair, tem inveja, inveja de quê? Mas existe. Você viver, tem inveja, você andar, tem inveja, você não vai conseguir controlar tudo. Controla aquilo que você pode. Deus te deu um toque, vai lá, corta, se é para cortar. A gente tem que aprender a proteger a nossa bênção. Mas o fato de existir pessoas em volta que pensam diferente, você não pode parar de testemunhar o que Deus fez. Se Deus agiu no seu casamento, você vai testemunhar. Vai incomodar? Vai incomodar. Área para o inimigo se levantar. Vai incomodar mesmo. Se Deus põe na sua vida financeira, você não vai precisar nem abrir a boca para testemunhar. Vai incomodar? Vai incomodar. Sabe por quê? A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta o quê? Dores. Então, tem coisas que não há necessidade, mas também você tem que estar no limite e falar assim, eu não posso deixar de testemunhar o que Deus está fazendo. E tem dias que Deus vai falar, posta isso aqui, faz isso aqui. Mas tem coisas que não precisa. Tem coisas que não há necessidade. Diz, não tem noção, dificuldade para postar os meus pratinhos de comida e postar o café tem dia. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com mulheres em processo de cura. E tem pessoas que mandam mensagem, Rosa, o que você está comendo? Que não acredita. Eu falo que eu não passo fome para perder peso. Eu perco peso comendo pratão. Mas pratão de quê? Combina as coisas que eu posso comer e tudo simples, tudo que está em casa, não tem nada elaborado. Comidinha de restaurante não, é a vida real, todo dia. E foi difícil, por quê? Porque eu não gosto de ficar me expondo. E o Espírito Santo de Deus, quando você está trabalhando com mulheres no espiritual, que são mais de 20 anos, né? Mas também no corpo, no físico, na saúde. Então isso é cuidado. Mas o Senhor Jesus, quando manda você fazer algo, ele faz o quê? Ele vai lá e guarda e protege. Entendeu? Amém? Vamos orar? Vocês viram que eu tô quietinha hoje, né? Hoje tô tentando não gritar para vocês entenderem a palavra. Amém? Preciso de equilíbrio. É isso aí, Tati. Tudo é o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Então Deus vai te direcionando. Mas que você precisa de um amiguinho para segurar esse cacho de uva, filho, precisa.
e que seja amigo, esteja na mesma visão. Eu consigo imaginar que os dois que estavam lá segurando aquele cacho de uva foram os únicos dois que chegou falando coisas boas a respeito do lugar. Vai que eram os dois, porque às vezes os outros nem acreditou que era uva e não foi. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa semana riquíssima. Nós agradecemos por essa semana de vitórias a qual tu liberaste. Pai, nós agradecemos, Senhor, Pai, pela vida da nossa casa. Agradeço pelos meus filhos, agradeço pelo meu marido, agradeço, Senhor, por tudo, pelo meu casamento, pela vida espiritual dos meus filhos, a minha vida espiritual, pela vida espiritual da minha família. Deus, aqueça o coração dos meus filhos na tua presença. Aqueça o meu coração. Deus, não me deixa pensar que sou alguma coisa. Papai, no nome de Jesus, eu te agradeço pelo café dessa semana, que o Senhor Deus concluiu falando sobre restauração. E o Senhor tem trago sinais, eu tenho recebido testemunhos, porque para a tua glória, Pai, eu te peço pela vida da irmã Nair, movimenta esses papéis da aposentadoria da tua serva. Oh, Jesus, movimenta, Senhor, esses papéis, Senhor, da aposentadoria. Coloca as tuas mãos lá. Dê, Senhor, a causa vencida à tua filha. Toca nas tuas mãos para que ela venha conseguir, Senhor, receber a aposentadoria. Pai, se tem pessoas precisando, Senhor, chegar nessa Canaã, assim como eu, Deus, que o Senhor os faça entrar. Deus faz brotar fonte no meio dos vales. Abre portas, abre, Senhor, janelas escondidas. Entrega, Senhor, a vitória. Toca na vida da Bruna, Pai, a qual o Senhor completa mais um ano hoje. Que o Senhor venha trazer ricas bênçãos sobre a vida da Bruna, sobre a vida da Bia, sobre a vida, Senhor, Pai, do Gabriel, do Márcio, da minha amiga Elisete. Toca na vida do Romerito, da Rutileia. Deus, o Senhor vai soprar um vento novo sobre a vida da Rutileia. Esse vento novo, Senhor, de alegria, de constância. Deus, o Senhor vai conduzir essa família a um tempo diferente, a qual teu Espírito Santo vai estar ministrando de forma diferente. Deus, leva eles a esse lugar, emanda sobre a canto, esse lugar espiritual que foi preparado para eles. Sela essa família com o poder do teu Espírito. Oh, Senhor, posiciona eles. São soldados, são sentinelas do reino. Oh, Senhor, capacita eles nesse novo movimento a qual o Senhor coloca eles. Deus, guarda as entradas, as saídas, proteja essa família, Pai. No nome de Jesus, toma, Senhor Deus, a Fernando, Fabrício, toma, Senhor Deus, ali para o empreendimento deles, dê o direcionamento. Venha, Deus, falar com os teus filhos. Venha, Senhor, revelar a tua vontade. Fala, Senhor, fala com os teus filhos. Abre-lhes a visão e o entendimento e dê o direcionamento para essa transição. Esse momento de mudança a qual tu vai trazer, Pai, na vida deles. Assim eu entrego diante de ti para a tua glória, em nome de Jesus. Meu Jesus querido, é minha irmãzinha Rutileia, Jeová. Eu tava me segurando que até agora, mas o que eu senti quando eu orei por você, eu via, nossa, algo tremendo. Manda mensagem, senão você sabe, né? Se eu não mandar, é só Jesus. Eu embolo na correria aqui, mas, ó, eu fiquei maravilhada com o que Deus me mostrou. Depois te mandar mensagem, coisa tremenda. Tatiana, Deus abençoe sua vida. Ore a Deus sobre as atitudes que você vai tomar no seu dia. Ore ao Senhor, peça direção. Peça direção de Deus. O Senhor quer você leve. Deus não quer tu carregando nada, não. Deus quer trazer leveza para sua vida, Tati. Amém? E Deus vai mover aqui no impossível, né? Deus está tocando mesmo. É mudança, tá, gente? Ah, eu vou lá ouvir uma palavra, a palavra é agradável. Não, é mudança, é transformação. Você que está vindo no café, você toma posse disso. Você está vindo no café para mudar de vida, para ser abençoado, porque é o Espírito de Deus que está ministrando. Eu estou recebendo, você não tem noção que o café com palavra tem feito na minha vida. Você não tem noção. Aí ontem o Senhor falava assim, você está dividindo o seu devocional com tanta gente. E eu fiquei assim, parei e falei, é verdade. Eu parei ali para poder, né, meditar em algo. O Senhor falou assim, você está dividindo o seu devocional com tanta gente. Observa isso. E Deus falou assim, lembra de quando você queria fazer um estudo bíblico, mas você não tinha lugar? E eu queria demais. Falei, ai, Senhor, vontade de sentar com algumas pessoas só para a gente ler a Bíblia. Isso foi há muito tempo. E o outro Senhor me lembrou.
maravilhada, porque eu não lembrava. Eu falei, ai, Senhor, eu queria tanto fazer um estudo, não é eu dar o estudo, é eu sentar com algumas pessoas, a gente ler a palavra, a gente aprender do Senhor. E ontem o Senhor falou, olha, você está dividindo o seu devocional com muita gente, porque a minha madrugada, a minha manhã, elas são para o meu Deus. E o café é a extensão da madrugada de oração, a qual eu prezo muito com Deus, para que não venha faltar o óleo derramado do Espírito. Isso não pode faltar. Não pode faltar. Você pode perder tudo. Não perca a presença. Não perca a intimidade. Não perca aquilo que Deus te deu, que é mais importante, que é a presença. Não perca. Sai das coisas que te afastam de Deus. Há coisas mais valiosas do que as bênçãos que o Senhor vai te dar. É a presença. Não perca a sua essência. Não perca. Porque a sua essência, o Senhor, Ele habita dentro de você. E o pão que Ele te dá, Ele te faz dividir com 7, com 8. Ele te faz caminhar em lugares que você vai ser alimento para muita gente. Não perde a tua essência. Não negocie a tua essência por nada. Não perca aquilo que Deus te deu no seu joelho. Não troca, não negligencia o seu tempo com Deus. Não esqueça onde Ele já tirou você tantas vezes. Não esqueça das bênçãos que Ele te entregou e Ele vai continuar fazendo para que a glória dEle seja manifesta. Não perca a sua essência. Eu recebo, Tati, em nome de Jesus. A grandiosidade da presença de Deus, ela não nos permite ficar olhando para a luta do fazer aquilo que Ele mandou. Eu não sei se você consegue entender a linguagem que eu estou falando, mas a presença compensa. Ela não deixa você ficar sentindo dor de fardo, dor disso, dor de quem falou, dor de quem humilhou. Não, a presença compensa. A presença te faz esquecer do acusador. A presença te faz esquecer de quem quer que seja que esteja falando. Deus não merece que você fique com medo, sem mergulhar em águas profundas que Ele tem para que você mergulhe e viva na presença dEle. Eu me segurei até agora, mas é uma presença muito grande, eu não consigo. Creia que o Senhor quer fazer coisas maiores. Eu chego aqui, eu não me importo quantas pessoas vão ter na live, que os primeiros dias eu estava falando sozinha, só para ficar gravado. Eu não me importo com quantas pessoas estão vendo, porque eu sei que se é propósito do Senhor, Ele vai alcançar um no dia que for, mas é aquele que Ele quis, separou, Ele falou, Ele quis. Não é sobre estar grande, conhecido, não é sobre ficar visível aos olhos daqui, é aos olhos do Senhor. A minha conversa é com o Senhor. O meu interior, ele tem que ser regido, movido pelo poder dele. Não tem nada a ver comigo, é o que o Senhor quer. Creia. Guarda no seu coração. Deus vai fazer, Ele falou, Ele vai fazer. Não fica perdendo a fé a cada 5 minutos. Deus não merece. Deus falou, tenha coragem. Coragem. Seja corajoso, no mínimo. Quando Jesus foi para a cruz, foi para que você hoje e eu tivesse o direito de chegar aqui e falar, eu sou filho. Ele ligou, a gente estava desconectado. A gente estava afastado, a gente estava desligado por causa do pecado. Você foi reconectado, você foi ligado. Você foi ligado de novo. Não negligencia isso. Por favor, creia. A sua fé, ela vai mudar a sua história, as suas circunstâncias. Talvez você olhe para a sua situação em volta. A sua situação em volta não pode mover o seu interior.
O que move seu interior tem que ser o Senhor, é a fé, é crer no impossível, ver o invisível, contar com aquilo que vem do Senhor. Não é de homens, é de Deus. Creia no Senhor, creia. Se Ele falou, creia, Ele vai cumprir. É o único que não mente para você. É o único que não decepciona você. Deus permitiu que você passasse por infidelidade, por traição, por tudo, para você reconhecer que Ele é o único que é fiel. Ele não falha, Ele é imutável, é o grande eu sou. É o Santo de Israel. E Ele não merece falta de fé, medo e temor por causa de homens. Ele te chamou para viver novidade de vida. E nós encerramos essa semana falando sobre restauração, provisão. E o Senhor, Ele vem renovar a nossa fé. E nós vamos entender que o Senhor nos capacitou. Aquele que Ele te chamou, Ele também te capacitou para que nele você consiga amar Ele. Porque até para conseguir amar Jesus, você precisa estar ligado no Senhor. Se você recebe essa palavra, toma posse. Toma posse de transformação, toma posse de vida sendo mudada, toma posse de portas abertas, toma posse de porta de emprego aberta, toma posse de restauração nos filhos, toma posse de salvação na tua casa, toma posse, toma posse porque o Senhor está movendo no impossível. Ah, Senhor, mas até aqui foi assim, até aqui, acabou aqui. Professa a fé, levanta as tuas mãos dentro da tua casa e fala: Satanás, até aqui você fez nessa área, você não vai fazer mais. Acabou, seu tempo acabou. Passa ungindo tudo, levanta as suas mãos, unge o teu marido, teus filhos, Deus, eles são do Senhor, eles são obra do Senhor. Eu não aceito mais esse demônio batendo o Senhor aqui. Creia, levanta, mostra a fé para o céu, que o céu te devolve resposta. Manda a fé para cima, que Deus te devolve em resposta. Ele devolve em resposta. Não seja tu fraco, não seja tu medroso, seja corajoso, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou encerrar por aqui, porque senão a gente vai ficar aqui. É uma presença do Senhor, uma certeza. E eu peço que o Senhor gere no seu coração essa mesma certeza que Ele gerou no meu coração. Vai cumprir, vai acontecer. De que jeito? Não sei. Vai dar certo. De como? Não sei. Não é com a tua mão. Vai dar certo, vai cumprir, vai libertar. Como? Eu não sei. Porque eu não vi o que aconteceu no corpo de Lázaro. Eu só sei que ele saiu para fora. Eu não vi o que aconteceu no corpo daquela menina com o Pedro ora e ela levanta. Ela era o quê? Mulher que fazia veste para as outras, era piedosa. Ele tira todos os incrédulos de dentro, fala, sai. E ele fica ali, um milagre, tira os incrédulos de perto, porque Deus quer operar um momento de milagre. Tira os incrédulos, sai do meio dos incrédulos, sai do meio do invejoso, sai do meio do contencioso, e Deus vai fazer milagre. Fecha a porta, deixa o azeite ser multiplicado lá dentro. Fecha a porta, fecha o acesso a quem não vai acreditar. Jesus falava para sair e ficava lá. E tinha 3 que ficavam com ele. E ele fazia na frente deles. Nem todos vão crer, mas quem crê vai viver o novo de Deus nesse tempo. Amém? E você recebe no nome de Jesus essa palavra, que Deus ele cumpre na sua vida, que Deus, você vai testemunhar. Daqui para frente vai vir testemunho. Você vai chegar aqui e falar, olha, Deus cumpriu. Daquela palavra, daquele dia o Senhor começou a trabalhar. E eu creio nisso, porque não tem nada a ver comigo. É o Espírito Santo que ministra no nome de Jesus. Fica com Cristo e até segunda-feira, se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui nessa manhã. Tive um pedacinho do céu aqui nessa live hoje. Meu Jesus, que presença, tremendo, tremendo. Eu segurei enquanto eu pude, eu falei, eu não vou chorar. Eu não vou gritar. Essa palavra é muito rica, não tem que ter nada de mim. Mas não tem como não, gente, não tem. É uma graça de Deus aqui que eu vou falar com vocês. Né? A minha sala, eu sinto uma presença de Deus tão grande ali, orando.
muitos anos consagrando, entregando o Senhor, eu sinto uma presença, uma graça de Deus. Ontem eu senti uma paz, hoje de manhã de novo. Eu falei, Jesus, glória a Deus que o Senhor não olha a casa para o Senhor entrar. Glória a Deus, porque senão o Senhor não entraria na minha casa tão pequenininha. E o Senhor me respondeu na mesma hora, com uma presença tão grande. Então, assim, eu não tenho vergonha de nada que eu tenho. Eu só agradeço o Senhor pelo que Deus me deu, que isso é muito grande. É a minha casa, é o meu cuidado que Deus teve comigo. É o cuidado que Ele teve com a minha família. E o que o Senhor quiser fazer está no controle dEle. E se Ele não fizer, Ele é o mesmo amor da minha vida. Deus é o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida. E nada muda isso. Nada é incredulidade de ninguém, perseguição de ninguém, nem isso aí, nem. A gente nem tem que lembrar. A gente tem que olhar para o Senhor. Amém? Até segunda, se assim o Senhor nos permitir. Fica com Cristo.